falar sobre automatismo, a gente precisa falar de potencial de ação. Então, a gente vai rever o que é potencial de ação de uma forma muito simples, tá? A gente não vai entrar em questões muito complexas sobre potencial de ação. E quando a gente fala de eletricidade num organismo, num sistema orgânico, a gente fala de passagem de íons. Então, se a gente pensar em eletricidade, por exemplo, numa casa, num edifício, a gente sabe que tem elétrons passando por aquela fiação metálica, né? Já num sistema orgânico como a gente, não são elétrons que estão passando propriamente dito, são, na verdade, íons. E o que são íons? Íons são átomos que ou perderam elétron, e como o elétron tem uma carga negativa, então eles ficam positivos, ou eles ganham elétron, então eles ficam com uma carga negativa, como aqui esse átomo de cloro. Então, a passagem de um íon, ou seja, o transporte de um íon de um lugar para outro, é isso que gera a eletricidade e é isso que gera o potencial de ação que a gente está falando aqui. Então, esses átomos, eles estão distribuídos de diferentes formas numa célula. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma célula excitável, a gente sabe que tem um conteúdo fora da célula, então um fluido extracelular, e a gente sabe que existe aquele conteúdo interno, fora do núcleo também, né, entre o núcleo e a membrana, que é chamada de citosol. Então, se a gente ampliar, a gente vai ver aqui a bicamada lipídica, separando o fluido extracelular do citosol, e a gente sabe que esses íons, eles estão distribuídos tanto fora como dentro da célula. Só que esses íons, eles não estão distribuídos de uma forma equivalente, eles estão distribuídos de uma forma diferente fora e dentro. E aqui a gente vai simplificar nos íons de sódio, que é o Na+, e os íons de potássio, que é o K+. Então, se a gente observar aqui, tem maior quantidade de íons de sódio no fluido extracelular e uma maior quantidade de íons de potássio no citosol. E essa distribuição diferente de íons, ou seja, esse gradiente de íons, ele gera um potencial de membrana. Então, o que é potencial de membrana? Potencial de membrana é uma diferença de cargas elétricas que faz com que o fluido extracelular tenha uma carga mais positiva do que a membrana interna de uma célula, por exemplo. Ou seja, a gente fala que a membrana externa ela está positiva e a membrana interna ela está mais negativa do que a membrana externa. Então, novamente, por que isso? Porque a distribuição de íons está diferente. Aqui tem mais cargas positivas do que no citosol. E essa diferença aqui elétrica, essa diferença de potencial, a gente consegue medir. Então, aqui é um exemplo, com uma voltagem com um voltímetro, por exemplo, está marcando menos 70 milivolts. Ou seja, menos 70 milivolts é o potencial de membrana aqui, ó, e é negativo por quê? Porque ele, em relação à membrana externa, ele está mais negativa nessa distribuição de íons. Então, é isso que a gente fala, que o potencial de repouso de uma célula é de menos 70, por exemplo. Então, ela, em repouso, ela tem essa diferença de potencial de menos 70. Só que o que acontece? Essa célula excitável, ela pode receber um estímulo, e aqui representado com esse círculo aqui. E esse estímulo pode fazer com que esses canais de sódio, ou seja, canais de íons de sódio, se abram. E se esses canais se abrem, os íons de sódio, eles entram. E como íons de sódio têm uma carga positiva, olha lá, eles fazem com que a membrana interna fique levemente mais positivo, porque a gente está falando que esses íons têm uma carga positiva, vindo desse espaço para esse espaço interno. Ou seja, aqui esse espaço interno, que antes era menos 70, ele ficou levemente mais positivo. Só que se esse estímulo ele se perdura, ou se esse estímulo ele é mais forte, outros canais de íons de sódio se abrem e vários outros íons de sódio entram. Ou seja, há um influxo de íons de sódio. E como íons de sódio têm uma carga positiva, a membrana interna fica mais positiva e a membrana externa fica mais negativa. E isso que a gente chama aqui de um processo chamado de despolarização de membrana. Então, antes ela tinha uma certa polaridade, porque ela estava em menos 70,
Como íons de sódio, que são cargas positivas, esse Na+, entraram, no caso, dentro do citosol, eles provocaram essa despolarização, ou seja, ela perdeu a polaridade, que antes estava menos 70, agora está ficando aqui positiva. Só que quando atinge um pico, esses canais eles se fecham e outros canais entram na jogada. E aí agora canais de potássio, que é esse K+. E lembra que a gente comentou que íons de potássio eles estão mais concentrados no citosol do que na membrana extracelular? Aliás, no fluido extracelular? Então, quando atinge esse pico, além de canais de sódio se fecharem, canais de potássio se abrem. E esse potássio, que tem uma carga positiva, ele sai de dentro da célula. Então, é o efluxo de íons de potássio. E como o potássio tem carga positiva, íons de potássio tem uma carga positiva, aqui a membrana interna volta a ficar mais negativa e a membrana externa volta a ficar positiva. Então, aqui a gente chama esse processo de repolarização e aqui acontece, então, o potencial de ação. Isso aqui que é o potencial de ação. Então, só para a gente retomar. Então, a célula tinha um potencial de repouso em menos 70, por exemplo, por conta daquela distribuição de íons de forma não equivalente, ou seja, existe um gradiente de íons, e aí aconteceu um estímulo, então canais de sódio se abriram, aí esses íons que são positivos entraram, então aconteceu a despolarização da membrana, e aí quando atinge um pico, esses canais se fecham, e aí canais de potássio se abrem. E o potássio daí saindo, como ele tem uma carga positiva, repolariza essa célula. Então, se a gente enxergar esse fenômeno acontecendo ao longo de um axiônio de um neurônio, por exemplo, a gente vai ver esse estímulo acontecendo dessa forma. Então, o estímulo chega através aqui do corpo do neurônio e aí produz um potencial de ação no começo desse axiônio. E esse potencial de ação, é como se ele estivesse caminhando, né? Ele se prolonga através do axiônio e chega aqui nos terminais. Então, é por isso que a gente fala que os neurônios, eles conseguem fazer essa comunicação entre sistemas, entre próprios neurônios, por conta desses potenciais de ação que vão transmitindo esse sinal ao longo do corpo do neurônio. E aí, agora que a gente fez essa revisão sobre potencial de ação, a gente consegue entender o potencial de ação do nódo sinatrial. Então, lembra que o nódo sinatrial é essa porção de células que estão localizadas aqui no começo da condução elétrica, no átrio direito. E vocês conseguem ver que esse gráfico do potencial de ação do nódo sinatrial, ele é bem diferente do potencial de ação do neurônio que a gente acabou de ver. Primeiro, olha aqui, o potencial de ação do neurônio, ele precisa de um estímulo para acontecer, como a gente viu, ou seja, um estímulo, abrindo canais de sódio, acontecendo a despolarização e assim por diante. Mas olha só, o nódo sinatrial, ele não precisa de estímulo. E por que ele não precisa de estímulo? Porque nessa etapa aqui, existem uns canais que são chamados canais IF, para correntes IF. E esses canais, eles se abrem espontaneamente. Então, como funciona isso? Esses canais de sódio, que são parecidos com esses canais presentes nos neurônios, eles, quando atingem um potencial próximo de menos 60, eles se abrem espontaneamente. Ou seja, não precisa haver um estímulo para eles se abrirem. Então, como eles se abrem espontaneamente, só dependendo da voltagem, então as cargas positivas vão entrando, tem um influxo de cargas positivas, e essa despolarização lenta, esse influxo lento, ele acontece espontaneamente, até que atinge um limiar, e aí quando atinge o limiar, outros canais se abrem, e aqui é um canal que não está presente nessa potencial de ação do neurônio, que é o que é o canal de cálcio. E esses canais de cálcio, quando eles se abrem, o cálcio que tem uma carga positiva, ele também entra dentro da célula, ou seja, tem um influxo de íons de cálcio. Então, acontece a despolarização, parecido com essa despolarização que a gente viu aqui no neurônio. E aí, quando atinge um pico, tem um aumento do efluxo de potássio, também parecido com o que a gente viu no neurônio. Ou seja,
Esses canais que eles não se fecham é o que permite a despolarização espontânea. Então, consequentemente, o automatismo e a ritmicidade, ou seja, a frequência cardíaca. E é por isso que a gente fala que o nodo sinoatrial ele é um marca-passo. Porque se ele não depende de um estímulo para despolarizar e para produzir esse potencial de ação, então ele dá o ritmo para o coração. Se ele despolarizar mais rápido, esses potenciais de ação vão ser gerados mais rapidamente. Se eles despolarizarem mais devagar, então o restante também vai despolarizar mais devagar. Então é por conta desse influxo lento dessas correntes, que é chamada corrente de F, é que existe o potencial marca-passo do nódo sinoatrial. E aí aqui só para, eu acho que serve também como lembrete para na hora de ajudar, aliás, que ajuda na memorização, que eu coloquei aqui canais Fanny, né? Então esse nome de correntes IF vem de correntes Fanny. Em inglês, Fanny é engraçado. E por que é engraçado? Porque quando os pesquisadores estavam estudando essas células do nódo sinoatrial, eles viram que essas correntes nunca se fechavam, diferente do neurônio. Então eles falaram, nossa, que engraçado, que esquisito. Essas correntes nunca se fecham. Eu não preciso de um estímulo. Elas simplesmente se abrem quando chega numa voltagem e acontece a despolarização. Por isso que é chamado aqui de correntes IF. E é isso que dá o automatismo, ou seja, por isso que automaticamente o coração, acontece a despolarização e automaticamente o coração bate. Então, o nódo sinoatrial é responsável pela frequência cardíaca. Então tá. Agora, se o sistema ele é automático, como é que a gente consegue acelerar ou reduzir a nossa frequência cardíaca, por exemplo, quando a gente estiver correndo? Isso porque a gente, apesar de existir esse automatismo, ou seja, eles não dependerem do estímulo, o nódo sinoatrial não depender do estímulo, o sistema nervoso autônomo ele tem um efeito sobre esse nódo. Então, como que ele age sobre o nódo? Primeiro, a gente sabe que o sistema nervoso autônomo ele é dividido entre simpático e parasimpático, ou também o estímulo vagal, né? E o simpático ele é dependente desses neurotransmissores aqui, a adrenalina e noradrenalina. E o que a adrenalina e noradrenalina fazem? Eles promovem taquicardia, ou seja, a estimulação simpática e a adrenalina despolarizam as células autoexcitáveis e aceleram o potencial marca-passo, aumentando, portanto, a frequência cardíaca. Então, vamos entender melhor o que é isso. Olha aqui. Então, em preto está a estimulação normal, ou seja, ele automaticamente despolariza. E em vermelho, a estimulação simpática, fazendo com que, no mesmo tempo, dois potenciais de ação surgem. Vocês concordam que, se dois potenciais surgiram no lugar de apenas um, isso acelerou, ou seja, a frequência cardíaca teria aumentado? E como que o sistema simpático ele permite uma maior frequência de despolarizações? Aliás, antes disso. E o parasimpático, ele faz o contrário. O parasimpático, ele diminui, ele retarda esse tempo. Então, vocês estão vendo que, enquanto a estimulação normal, ou seja, automaticamente essa curva teria esse formato, na estimulação parasimpática, essa curva ela demora mais para acontecer. Então, o parasimpático, através da ação da acetilcolina, ela produz aqui a bradicardia, que é a hiperpolarização do potencial de membrana e retarda a despolarização. Então, é agora que eu ia falar como é que elas fazem isso. Então, o sistema simpático faz isso porque ele aumenta a frequência de canais IF, a abertura de canais IF. Então, a gente acabou de falar que esses canais IF, eles que permitem o automatismo da despolarização, não é? Então, eles automaticamente se abrem e essas cargas positivas, elas entram no citosol. Só que a estimulação com adrenalina e noradrenalina aumenta a abertura desses canais. Então, se aumenta a abertura desses canais, essa despolarização ela acontece mais rápido. Ou seja, ela atinge o limiar mais rapidamente do que se não tivesse essa estimulação. E já o parasimpático, ele faz quase o contrário.
ele aumenta o fechamento desses canais, ou seja, demora mais para atingir o limiar, e ele abre canais de potássio. E como o potássio é uma carga positiva que sai, ou seja, existe um efluxo dessas cargas, então não só demora mais para atingir o limiar, como também, ó, ele também hiperpolariza, ou seja, ele fica com uma carga, com um potencial de membrana mais negativo do que antes. Ou seja, ele faz com que demore mais para acontecer toda essa despolarização. Então, por isso que a gente fala que o sistema simpático, ele consegue aumentar a frequência cardíaca. Por quê? Porque ele aumenta ele acelera o potencial marcapasso do nódulo sinoatrial. E por isso que a gente fala que o parasimpático, ou o estímulo vagal, ele diminui a frequência cardíaca, porque ele retarda esse potencial de ação lá no nódulo sinoatrial. Então, se a gente olhar aqui ao longo do tempo, enquanto normal, por exemplo, em 2,4 segundos, teriam 3 potenciais de ação, numa estimulação simpática, olha, quase o dobro de potenciais de ação sendo gerados. Enquanto a estimulação parasimpática é o contrário. O normal teriam 3 e a estimulação parasimpática, na estimulação parasimpática, apenas 2 potenciais de ação acontecendo. E aí, com isso, a gente consegue entender também o efeito do treinamento aeróbio. Porque o treinamento aeróbio, ele aumenta o tônus vagal, ou seja, a estimulação parasimpática, e com isso tem 2 efeitos. Reduz o ataque cardíaco no exercício, ou seja, uma pessoa treinada, a taquicardia dela é reduzida quando comparado com o indivíduo sedentário, e reduz também a frequência cardíaca basal, ou seja, em repouso, a frequência cardíaca daquele indivíduo ela é menor, ou seja, diminui a frequência intrínseca do marcapasso quando comparado com um indivíduo que não tem esse treinamento. E essa redução na frequência cardíaca basal, ela é chamada de bradicardia de repouso. E isso vai ser importante também para a gente entender num conceito um pouquinho mais para frente. Mas, enfim, seria isso. A bradicardia de repouso é essa frequência cardíaca basal reduzida como efeito do treinamento aeróbio.